Olá, amados, mais uma vez eu, pastor Carlos R. Rodrigues, estou aqui para trazer uma palavra de vida, uma palavra de fé para o seu coração, uma palavra de ensinamento bíblico nesse trimestre. Estamos aí ministrando as lições da revista da CPAD, a Igreja de Cristo, o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, na semana passada, ministramos aí a lição de número 11, que nos falou sobre cultivando a convicção cristã. E nesta semana, a lição de número 12, que é a penúltima lição. Nós só temos mais uma lição para terminar este trimestre. Essa série de ensino de 13 lições abençoadíssimas. Então, fica firme aí, continua aí, assista o vídeo até o final, porque as lições são abençoadíssimas. Então, nós temos aqui a lição 12, sendo a igreja do Deus vivo. Temos o texto áureo. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios capítulo 5, versículo 32. E a verdade prática. A noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Então temos aí a leitura bíblica em classe. E antes de continuarmos, não se esqueça, se inscreva no canal, ok? Deixa seu like, comente, compartilhe. Principalmente, se inscreva no canal e deixe seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante. Nós temos aí vários vídeos aí no canal que você poderá assistir aí, ok? Somente você examinar aí no canal, ok? Então inscreva-se. Então vamos lá. 1 Timóteo capítulo 3, versículo do 14 ao 16 e Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 27 e também o versículo de número 32. Que nos diz assim: escrevo-te essas coisas, esperando e ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. E logo a seguir, Efésios 25, Efésios capítulo 5, do 25 ao 27, e também o versículo 32. Diz assim: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então nós temos aí a introdução e já temos também aí a palavra-chave desse estudo de hoje, que é a palavra igreja. Então nós vemos que essa palavra igreja, ela tem sido usada de uma certa forma, né? Como por exemplo, de várias formas, como por exemplo, eu vou à igreja, ou ir à igreja. Então está se referindo ao templo. Porém, a origem da palavra igreja
diz respeito aos irmãos e irmãs em Cristo, isso é, aos fiéis, ao povo de Deus. Então nós temos aí, por exemplo, Mateus 18, versículo 20, onde estiverem 2, 3 ou mais reunidos no meu nome, eu estou presente, o Espírito é verdade. Então vimos que igreja não é composta somente de uma pessoa. Eu sozinho não sou igreja. Você sozinho ou sozinho não é igreja. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Segundo as Escrituras, nós somos membros do corpo de Cristo. Mas a designação de igreja fica bem claro na Bíblia que onde estiver 2, 3 ou mais, Mateus 18, versículo 20, reunidos no meu nome, disse Jesus. Eu estarei presente em Espírito em verdade. Então nos mostra que igreja se refere a mais de uma pessoa. E nós vamos ver aqui também na definição, ok? Que é uma reunião, é uma assembleia. Numa outra tradução nos diz uma assembleia de um povo tirado para fora. Vamos ver aqui, igreja. Igreja é a tradução do grego eclésia ou eclesia, que nos estados da Grécia significava a reunião dos cidadãos convocados às assembleias legislativas ou para outros fins. Então nós temos a referência em Atos capítulo 19, versículo 32 e versículo 41. Os escritores sagrados empregam esta palavra para designar uma comunidade que reconhecem o Senhor Jesus Cristo como supremo legislador e que se congregam para adoração religiosa. Então, Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus fala com Pedro e nos diz assim, Mateus 16, 18, pois depois da afirmação de Pedro, reconhecendo Jesus como Filho de Deus, Jesus falou para ele que não foi a carne que revelou a ele, mas foi o meu Pai que está no céu. Foi o próprio Deus quem revelou a Pedro que Jesus era o Filho de Deus. Então, no versículo 18 do capítulo 16 de Mateus, Jesus diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, sobre esta pedra, Jesus faz aí um trocadilho. Ele utiliza pedra, que vem do grego Petra, que quer dizer uma grande rocha, uma rocha inamovível. Então, quando diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele está se referindo a ele mesmo, que é Petra. E Pedro seria Petros, não é? Seria um fragmento de rocha, ok? Para nós entendermos muito bem aí esse versículo em que Jesus está dizendo que a igreja seria edificada nele, em Cristo, e não em Pedro. Não em Pedro, que é Petros. Um fragmento de rocha, né? Mas seria edificado na Petra, que é uma rocha inamovível, uma rocha forte, um rochedo forte, que é o próprio Jesus, que na própria Bíblia, em várias passagens, é usado essa metáfora, se referindo a Jesus como rocha ou como pedra, ok? Então vamos lá, vamos prosseguir. Temos aí a introdução, estaremos fazendo aqui um resumo aqui da lição para entendermos melhor, ok? Deixando de passagem aqui, né, que domingo que vem, dia 17, que é o terceiro
domingo do mês de setembro é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Sabemos que a Escola Bíblica Dominical é a maior agência de ensino da igreja. Chama-se Escola Bíblica Dominical. É através daí que aprendemos a palavra de Deus. Como Jesus mencionou várias vezes, está várias vezes mencionado na Bíblia, essa questão de crescermos na graça e no conhecimento, segundo Pedro 3,18. Em Mateus 22, 29, Jesus também diz, errais, falando para os fariseus religiosos, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. João 5,39, está escrito, Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, é a Bíblia, as Escrituras que testificam de Jesus. Então, daí precisamos aprender a palavra de Deus, ok? Então, vamos lá. Introdução. Os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Então, está aí, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, nos mostra isso aí. Infelizmente, ela não está imune a influências nocivas da sociedade. Está aí, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Nessa oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo, como coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Então, temos aí o primeiro tópico, que nos fala sobre a natureza da igreja do Deus vivo. E temos aí o subtópico 1, que nos fala sobre a casa do Deus vivo. Então, temos aí, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15a, que nos fala sobre, Paulo orienta Timóteo, como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, a expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor, que está aí em 1 Reis, capítulo 3, versículo 1, e 1 Crônicas, também capítulo 22, versículo 11. Então, nós temos aí, mais complemento que a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja. O apóstolo ainda usa os vocábulos doméstico da fé, Gálatas 6,10, família de Deus, Efésios 2, versículo 19, corpo de Cristo, que eu falei no início aqui desse sermão aqui, desse ensinamento, 1 Coríntios, templo de Deus, 1 Coríntios 3,16. A sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos, que está em 1 Coríntios 8,4, 2 Coríntios 6,16, 1 Tessalonicenses 1,9. Fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação e que ao mesmo tempo se relaciona com a criatura, atuando na história humana. Então temos aí Daniel 4,25, Atos 17, 24. Subtópico 2, a coluna e firmeza da verdade. Então temos aí, a Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e a firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15b. Então nós vemos aí que todas essas expressões são metáforas. Isso quer dizer, são figuras, a qual está representando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada.
Está aí, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14. Então, temos aí vários outros versículos, né? Onde também fala aqui que a igreja foi chamada para propagar o evangelho, as boas novas de Cristo. Está aí, por exemplo, em Mateus 28, versículo 20, que nos fala sobre o ide, né? Ide por todas as nações, batizando, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho chamado. Então aqui vai abordando a igreja também como sal da terra e luz do mundo, que está aí em Mateus 5, versículo 13 e 14, ok? Subtópico 3, o mistério da piedade. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo. João 14,6, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a Bíblia nos diz, no livro de João, capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso quer dizer, Jesus se fez carne. A palavra que se fez carne e habitou entre os homens. Então, Paulo usa um termo, né, dizendo: grande é este mistério. Então aqui, não que o mistério não esteja revelado, já está revelado. Ele está dizendo da importância, não é? A importância da igreja, que já é um mistério revelado, inclusive está escrito em várias partes da Bíblia. Então, mistério e piedade, ele usa esses termos aqui. Então, piedade vem de retidão, ok? Vem do termo pia, que quer dizer reto, retidão. Então, nós temos aí ainda algumas referências. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a qual nos diz assim, que Jesus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo 3,16. Assim a igreja é a fiel portadora dessa verdade. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Tópico de número 2. Cristo e o relacionamento com a igreja. Subtópico 1. Santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Não está aí. Efésios capítulo 5, versículo 26. Então nós lemos aí, logo no início, no texto bíblico, não é? Nós estivemos lendo aí sobre a questão da comparação com o casamento, não é? O casamento em que ele fala até sobre marido, amar as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Então está falando que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então ele usa aí uma comparação, uma metáfora, uma intimidade, porque podemos analisar que a maior intimidade de um ser humano com o outro, ela está vista no casamento, onde há um relacionamento bastante íntimo. Então, Jesus está falando sobre a intimidade que a igreja deve ter com ele, com Cristo. E assim Cristo é tipificado como noivo e a igreja como tipificada como a noiva. Então, a abordagem está tudo dentro dessa expressão e desse contexto. Então a Bíblia fala sobre a regeneração, a purificação do pecado, fala sobre a santificação, que está em João 17, 17, na oração de Jesus aos discípulos, quando
para os discípulos, ele falando com Deus, falando com o Pai, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra é que santifica. Então, ele vai citando aí vários versículos, não é? Por exemplo, Hebreus 12, 14, onde está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Subtópico de número 2, gloriosa e irrepreensível. Então, isso está se referindo à igreja, ou pelo menos ela deve ser gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Está aí em Efésios, capítulo 5, versículo de número 27. Então, conforme falei anteriormente, a Escritura compara a relação de Cristo com a igreja com a do marido com a esposa, né? Está aí 2 Coríntios, capítulo 11, 2 também. Assim, a igreja é a noiva de Cristo que se prepara para a festa nupcial. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 e versículo 9. Aonde haverá as bodas do Cordeiro, o encontro da igreja, a igreja arrebatada vai de encontro a Cristo. Então, a Bíblia fala aí dessa grande festa, né, nupcial das bodas do Cordeiro para todos aqueles que creem no Evangelho, que creem em Cristo, né? Por isso, no livro de Coríntios está escrito que nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem sequer subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a igreja estará vestida de vestes brancas. Nos fala em Apocalipse, né? Algumas partes da Bíblia, principalmente no livro de Apocalipse. Então nos fala sobre a pureza, sobre a santificação. Então, acerca disso, Cristo advertiu não ser possível entrar nas bodas, na festa do casamento, sem a devida veste nupcial. Então está aí uma parábola que está aí em Mateus 22, versículo 11 ao versículo 13. Tópico de número 3, as armas da igreja do Deus vivo. Subtópico 1, o zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica absoluta e imutável, conforme já falamos anteriormente. Ele reitera aqui outra vez, João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. João 14, versículo 6 também. Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é a única verdade, não existe outra verdade. Fora de Jesus, não existe outra verdade. Cristo é a verdade. Então ele vai aqui abordando, mostrando a responsabilidade espiritual da igreja. Então ele faz algumas comparações aqui, usa algumas metáforas, por exemplo, os dois servos, em Mateus capítulo 24, do versículo 45 ao 51, os talentos, Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 30, o servo vigilante, Lucas capítulo 12, do versículo 35 ao 38, o mordomo infiel, Lucas capítulo 16, do versículo 1 ao 13, e as 10 minas, Lucas 19, do versículo 12 ao 26. Então aí, todas essas parábolas trazem a imagem da responsabilidade de cada salvo, quer dizer, de cada membro da igreja. Deve ter, enquanto espera o Senhor da igreja voltar, que é o próprio Senhor Jesus. Então ele vai abordando aqui sobre a questão da irrestrita lealdade, né? Como deve se propagar a mensagem bíblica com fidelidade. Está aí em 2 Timóteo 4,2. Subtópico 2.
o ensino da verdade. Deus constitui líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Efésios 4, 11, o Senhor diz lá que ele mesmo instituiu primeiro apóstolos, depois pastores, profetas, evangelistas e doutores. Tudo isso para o aperfeiçoamento da igreja, para a edificação da igreja do Senhor Jesus. Então ele fala aqui sobre a ortodoxia, não é? Bíblica e refutar as heresias. Tito 1:9. Vimos que em aulas anteriores que ortodoxia, a palavra ortodoxia tem a ver com crença correta. Então, um líder que é vocacionado não cede ao liberalismo teológico, pelo qual nós estamos vivendo atualmente, nesse século, nessa ocasião. Não cede ao ecumenismo, que é a reunião de todas as religiões numa só. Sabemos que a única religião é Cristo Jesus. É a Bíblia Sagrada, que é a regra de fé, nossa regra de fé e prática. E o sincretismo religioso, que fala sobre a mistura, né? A mistura de várias religiões, então várias ideias e tudo mais. Nós temos que propagar Jesus Cristo independente de religião, porque Jesus Cristo não veio instituir religião. Jesus veio instituir a verdade. Então é essa verdade que é Cristo Jesus que precisamos pregar, e não pregar religião. Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia. Então, por isso, as pregações, os ensinos bíblicos precisam ter como base a Bíblia Sagrada. A Bíblia precisa ser exposta, fazer exposição bíblica. Em Salmo 119 tem um versículo que diz que a exposição das suas palavras traz luz e entendimento. Então, e para encerrar esse tópico 3, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ainda no versículo 36 de João 8, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos então para o encerramento, conclusão. Fica aí, já vamos encerrar. Diante dos ataques de desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. 1 Coríntios 16:13. Ela é a guardiã da única verdade que liberta. Já falamos aqui. João 8, versículo 36. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Isso é, não pode ser mudada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja e a requer santa, pura e irrepreensível. Já abordamos Efésios 5:27. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. As vestes precisam estar brancas, alvas. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, ok? Então, que o Senhor Jesus te abençoe mais uma vez. Se inscreva no canal, ok? Isso é importante. Deixe seu like, comente, compartilhe. Então, participe aí para que haja crescimento aí do canal e outras pessoas sejam alcançadas. O YouTube entenda que o vídeo é relevante, ok? Então, observe que eu insisto nessa questão de você se inscrever, deixar seu like, principalmente, se inscreva e deixe seu like, não é? Ou até mesmo compartilhar também para outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas. E assim você estará trabalhando também para o reino de Deus, ok? Cada pessoa que é edificada, cada pessoa que é salva, cada vida que é salva, cada vida que é edificada com a palavra de Deus, você também está ganhando galardão no reino de Deus, ok? Então, tá bom, que Jesus te abençoe ricamente, abundantemente, e semana que vem, se Deus permitir, estaremos estudando aí a última lição, a lição de número 13, que é o mundo de Deus no mundo dos homens. Isso é a última lição desse trimestre.
Então, que o Senhor te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.